Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai fazer um descomplexos de desconstrução relacionada aos empreendimentos associativos de pressões nervosas, né? Então, isso significa que a gente vai despressionar aquilo que nos impressionou muito na realização material, que foi montada a partir das nossas frequências de desassociações de valores nesse terminal. E aí a gente determinando essas associações de valores, acabou que a gente descorrelacionou isso aos nossos intemperismos colinérgicos. Como que a gente fez isso? Comendo. Fazendo isso aqui, ó. Rotulações, demarcações, aprofundando o valor em uma entidade que diz outrora é uma cadeia alimentar que alimenta e associa várias pessoas e é uma matéria-prima. E dessa matéria-prima, o desidrato, o desidratar disso em nós, nas nossas cadeias, fazem esses desimpulsos complexos, sobre estendendo o digerir sobre manter a materialização das desconduções que a gente organiza para desimpulsionar e ao mesmo tempo melhorar a digestão. Então, a primeira coisa que a gente faz num processamento de dados, a gente abre onde a matriz de dados. Então, ó, a gente vai abrir a matriz de dados. Vejam vocês. E esses dados, eles representam características, a serem trabalhadas. Esses dados, eles têm dimensões e características a serem empregadas por essa imaterialização. Então, a dissoação disso num processo trabalhístico faz dos gastos de energia os drenos das colinergias que a gente desestimula para poder alçar valor de impressão na desconstrução dessa matéria, pensando que a desconstrução dessa matéria vai se relacionar com a nossa matéria, com o nosso interior, em uma integralização. Então vamos processar o material. Que diferença que fez no meu recinto sensitivo? E essa diferença foi desassociada com todos os valores que estavam pulsando nas minhas orbitais. E esse processo drenou todas essas associações e dirigiu toda a minha energia para essa investigação processual. E olha, a gente tem um freio de descurtos elétricos, sinápticos, de incapacitações que foram vestidas e imantadas na nossa realidade a partir das desexpressões dos seres que a gente colheu, nos reflexos que a gente colheu e desimantou do acolhimento, processos. Só que ao mesmo tempo que eu processo aqui, ó,
Ó, o material todo pequenininho, picadinho, fazendo aderências diferenciais nos meus receptores sinápticos aqui na língua, nos terminais nervosos da língua. E isso tudo fez discorrer esse alimento para o meu interior, para poder fazer integração ao meu interior. Entende? Mas não é só isso que a gente processa. A gente processa o mastigar de ondas, né? Vejam vocês, ó. Opa. Entendeu? E tudo isso dói por diferenciação da organização molecular que desafenda a expressão de uma ondulação num ritmo mais constante. Ou seja, tudo isso desconstantifica a partir da diferenciação. Entende? Então, a gente mastiga aqui, processa com aqui, processa com aqui. E aí, quanto mais a gente mastiga, dependendo do material que a gente mastiga, a gente despressiona e às vezes a gente sofre processos, ó. Eu tenho um processão aqui, ó. Eu mastiguei asfalto. Asfalto não, né? Piso de rampa de skate. Ó, eu tenho um processo aqui. E desse processo que eu tenho, isso fez uma diferenciação nas estruturas de desenvolvimento com a matéria. Ao mesmo tempo, descompacificou a organização da recepção para desvaler a adaptação com esse novo processamento. Entendem? E isso desafinou a minha imagem, pois isso desenvolveu uma diferenciação no previsto na organização dos valores associativos. Então isso desimprevisou o meu visual e imprimiu às pessoas uma regência de fazer até mesmo alguns questionamentos a respeito do meu ser, ou seja, julgamentos. E ao tempo todo a gente está sendo julgado para dentro das pessoas que nos recebem, colhendo ângulos de energia que debatem sobre nós. E esse julgamento é constante dentro da razão sensitiva de propagação, por causa das interpolarizações receptivas que se armazenam processualmente no contexto da integralização. Porque não é só isso que desintegra o organismo em processo digestório, mas todos os circuitos que determinam a atividade a partir da instrução nervosa de demastigar e julgar a partir dos sensos de diferenciais se corrigem sobre a deliberação dos gradientes de segurança adaptativa frente a esses diferenciais. E a segurança, ela é um novo arranjo, é o new arranjo molecular que delibera a desestração da habilidade das fibras
se entenderem entre si em suas organizações. E dessa desintegração de entendimento, ela acolhe essa integração. E esse acolhimento aqui, ó, o digerir dessas partículas, são alojados no interior dos nossos pulsos a partir de uma metodologia que a gente fala nova impressão de atividade. Isso quer dizer que a gente tem caixinhas de atividades, e nessas caixinhas de atividades, dentro delas, a gente tem vários pulsos que entram e digitam padrões, né? Então, se eu soprar diferente, vai ter um padrão diferente. Se eu soprar de outro jeito, vai ter um padrão diferente. E isso é um dizer de gestos nas ações. E todas as partições do seu ser sobre tecidos e enaltecimentos a esses tecidos se departicionam a partir dos desimpulsos colinérgicos. E esses desimpulsos colinérgicos, eles são desintegrados a partir de concessões mensageiras, que são nada mais nada menos do que o desimpulsoar das terminações nervosas em dígitos frequentes, né? Então, há uma instalação de percepção de ritmos frequentes. Um deles é a atmosfera, o ar atmosférico. Outro deles é a luz do sol e a luz das lâmpadas. Então, tudo isso são ritmos constantes que desinstalam em nós padrões receptivos, por ter razões muito constantes. Só que existem alguns que não são tão constantes assim. Por exemplo, ritmos de músicas que você não constrói adequação sensitiva para poder se imantar desse dreno eluente de atividade de onda, que desimpulsa em nós sobre o reconhecimento de ondas. Então, tudo isso diz inovar as dispressões sopradas, né? Ou seja, dispulsadas nas suas partições moleculares, principalmente dentro do campo de percussão que elas consentem no gradiente de força adicional, né? Ou seja, dessas ondas a gente tem as forças que elas deliberam. E aí, essas forças, elas sofrem descaracterização molecular. E existem formas de domar essa força. Eu posso barrar essa energia, eu posso desviar essa energia, ou eu posso até mesmo desligar a fonte de energia, ou me desassociar dela, ou ir para um campo onde que ela não faz corrupção ondulada. Corrupção ondulada no sentido de interjeições, né? E assim, como existe todo esses desacordos de pressões que desimpulsam em nós e desintegram esses pulsos a partir das confirmações moleculares, isso tudo se desentende a partir do que a gente chama de matriz, a materialização das forças motrizes de adequação orgânica.
intransigente. Então existe uma assinatura nessa indexação do treino do homem de colher energia, colecionar esses tipos de energia, de ferramentas. E aí, todo esse digerimento, ele materializa a força motriz. E olha eu comendo copo aqui, com a mão. E aí eu consigo comer o copo e até mesmo controlar o sentido da comida, né? Como que eu vou expulsar? Só que existe sempre a constante de integralização que me assegura potencial de ação. E aí essa constante, ela é, a janela dela, ela é muito grande dentro das escalas de integralização com essas ferramentas que me descarregam pulsos de diferenciais de energia, né, nesses conventos de energia interiores. Existe uma janela que acredita que essa posição é a melhor. E aí eu sempre, quando eu vou pegar ela, eu já pré-desaciono essa janela a fazer. Não, eu vou pegar o copo, então é assim, ó. Não é assim não. Assim é muito arriscado. Calma, pegar assim, ó. Então, se eu já me pré-afirmo que eu vou pegar o copo, eu já sei disparar matrizes, ou seja, nessa ecoplanação de gestos nas ações matrizenciais, né? A minha matriz já desencontra qual que é a estratégia de jogo, né? Como que eu vou movimentar as minhas peças para ganhar essa adequação predileta, né? O compasso, tipo assim, eu tô assim, aí eu vou pegar o copo, né? Eu tô aqui assim, eu vou pegar com essa mão, mas e aí eu não perco, tipo assim, o equilíbrio da equação composicional, porque se eu perder, eu vou pegar o copo assim, aí de repente ele cai assim, pá. Ou então eu pego assim, mas eu não afirmo tão bem, aí eu fico inseguro e aí eu desinformo essa segurança a partir desses espasmos aqui, ó. Entende? Então isso é gerenciação e isso é entendimento de fonte de dados nervosos desimpulsionando. E você tem uma coleção enorme desses dados porque você se relaciona com matéria. E a desmaterialização das pressões fazem conjunto de valores de adesão. Isso desadequaciona você a se movimentar performaticamente. Isso desinforma você qualificação de integralização profissional. Então isso é muito importante. Só que mais importante disso é saber que todos nós temos isso e nos ajuizamos disso a partir da integralização com a vida e dos descompromissos sistêmicos nos nossos aparelhos de inaugurar sob as pressões ritmos e sustentabilidades no sentido da simetrialização. Simetriangularizar ações. Por quê? Porque se você reparar, quando você injeciona seus pés numa superfície plana, você destriangulariza raízes motoras para desconversar e conversionar valores de forças motrizes que dizem afirmar a você a estratégia para poder concorrer com
as forças que você vai ter que aplicar para poder gerenciar esses passos e dizer ao passado um presente, uma movimentação, uma vitória, né? Ou seja, derrubar o rei e reiterar, né, nas jogadas. Porém, a gente tem vários tipos de jogos e vários tipos de escala. O jogo ele pode ser uma passada, ou ele pode ser construído. Eu posso pegar 1000 passadas e fazer assim, ó, transformar 1000 em 1 a partir de uma coisa que a gente chama de conversão de valores. É uma negociação desses percursos, dessas imagens, para dissolver essas imagens em uma equação delas ou descoação delas. E a negociação acontece no interior de nós para poder fazer regras de 3. Ou seja, controles de superficialização gerencial. Isso é dar destaque para atividades e desaproporcionar a atenção para uma determinada reação expoente que você já tem uma janela grande de fazer. Por exemplo, essa de eu gravar os vídeos para a internet. Como eu já gravei mais de 100 vídeos, 200 vídeos, sei lá, eu já tenho uma janela de reiteração com as minhas atenções de ser e estar sobre essa interação motora, que as minhas placas motoras elas já dizem uma quantidade de retenção maior, ou seja, eu instalei resistores para poder estar. E como eu instalei isso? Apenas reiterando. Entendeu? Logo, eu consigo até mesmo fazer várias ações ao mesmo tempo, porque eu reitero aquilo que eu estou fazendo, tanto que tem resistência nisso. Eu não vou perder a aderência. Força de matrizes, né? Forças de materializações das minhas conduções enérgicas nesse sentido. Ou seja, minha bateria de arteríolas, né? Aqui no sentido cerebelar, porque elas são vasos mais pequenininhos assim de sangue que permitem eu manter essa reidratação oxigenada nos meus percursos aqui, para poder manter a estação carregada, resistente. E aí é assim para todo mundo, né? Então, entendendo isso, você consegue se sensibilizar sobre esses padrões, né? E descobrir um melhor domínio sobre as diferenciações de pressões. E é isso que eu vou rechear agora, né? Eu vou rechear agora com algumas desmaterializações de formas de aplicar esse entendimento nas nossas correlações diárias. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que as palavras, elas são laços de abrir matrizes. Logo, elas aplicam ondulações
em valores materiais para desmaterializarem eles e tracionarem sobre os nossos conjuntos de matrizes, né, neuronais, disparos que vão abrir essas caixinhas de assemelhação motora com esse intervalo de pulso. Então a gente tem que entender que as palavras elas são desinformadas em gradientes e a organização dessas palavras fazem diferenciais sintéticos por conta das ondulações nervosas que a gente inaugurou a elas, no sentido verbal mesmo. Então, a fonética ela é uma injeção e essa fonética sendo injeção, ela desinstitui contrastes nas nossas terminações nervosas pelos distensores de modulação de onda. Aliás, a modulação de onda ela está bem aqui para a gente se envolver com ela, né? A modulação é a técnica onde as características de portadora, ou seja, sinal que é modulado, são modificadas com a finalidade de transmitir as informações. Na natureza, todas as matérias elas têm reverberação modulada a partir das suas formas e das suas recepções com o Sol. Mas assim que o Sol bate nas matérias, o Sol modula a parte de raios que esse Sol incide e a matéria descomprime esse Sol e se desintegra no envolvimento com essa carga energética. Essa desintegração faz uma triangularização das ondas, que é uma desescala. A gente tem as ondas que assolam e as ondas que assolam e ficam em contato com a matéria, as ondas que despedem da matéria o que ela aparece ser, sobre o fotoeletromagnetismo de observação, e a gente tem as ondas que desviam no sentido de desintegração das partículas que a onda toma o lugar, né, a onda do Sol. Então, a onda do Sol ela expulsa ondas para uma determinada região, que são as ondas das propriedades atômicas. Então, essas ondas elas desassombram por encarregamento do Sol. E aí o Sol já desmodula a matéria, né? Vamos ver isso, ó. E a gente tem vários tipos de sombras por conta dos artifícios, né? A gente tem sombras desses produtos aqui, né? Que fazem uma sustentação na matéria, dificultando ela de vibrar, mas não é essa aqui, é sombras produzidas pelo Sol. Aí vocês vão ver a destriangularização do Sol, né? Vejam vocês, a destriangularização do Sol ou de uma fonte. Nesse caso aqui, a gente tem da vela. A vela, elas representam o Sol e a destriangularização dela faz com que as ondas do Sol tomem o lugar dessa face, desse objeto, e tudo aquilo que estava aqui vai para trás. Só que atrás já tem. Então, o que tem, ele vai vir para cá. E ela vai desimplanificar todas as cargas que tinham aqui, num valor contrário às cargas que entram. Então, isso é o descomprimento solar. E aí a expressão também vai mudar por conta do Sol. Vamos ver aqui se a gente acha uma outra.
Então a gente tem a destriangularização de uma fonte. Aí a fonte ela descarrega uma energia. Essa energia que a fonte descarrega, ela tem uma certa força, dependendo da descarga que a fonte implementa e das distâncias, né, do objeto à fonte. E aí há a destriangularização. Essa destriangularização ela faz com que esse objeto seja descarregado para um plano. E o objeto ele fica carregado. Só que além desse carregamento do objeto e dessa desassombração desse objeto a partir da descarga do Sol, esse objeto ele comprimenta, né? E ele descomprimenta o plano da profundidade. E essa profundidade ela estabelece a capacitância de desintegrar a visualização no sentido de fazer o que a gente chama de desvios de ondas. E aí esses desvios de ondas eles são partes dessa são modulações dessa descarga de fonte, porém que estão em campo, em orbitais aqui, ó. Então, essa é uma destriangularização da fonte. Bom, então existe essa diferenciação de pressão, né? E essa diferenciação ela é o nosso alvo, é o nosso encarregamento. Viu? O Sol tem diferenciado essa face aqui. E aí, essa diferenciação do Sol é o que possibilita a gente comer, ou seja, ver essa matéria, ingerir essa matéria. Porque a sobrecarga disso daqui, eu vou pegar e vou disparar a triangularização num plano mais decente para poder todo mundo ficar bem sabido disso. A destriangulação do Sol das ondas sobre as matérias. Vamos lá, vamos discorrer isso. Os triângulos dos quadrados perfeitos, os triângulos de Platão. Inserir, desenhar. Os triângulos aristotélicos, sei lá, não sei se é Platão. Então olha só, a fonte X, fonte, ela emite suas ondas em todas as direções, né? A gente pode ver aqui, ó. Em todas as direções ela está emitindo. Porém, para a gente enxergar a fonte, a gente consegue enxergar essa parte da fonte, esse triângulo da fonte, sobre essa corroboração com a matéria, que é, como vocês podem ver aqui, ó, é um gráfico de exponenciação, ó. Isso porque a gente tem uma figura aqui que é
circunferência, que é uma circunferência. Logo a gente tem o comprimento dessa circunferência sendo tangente com as ondas do Sol. E aí essa tangência, ela vai fazer o que? Ela bate a onda aqui, pá, a onda bate aqui. Dessa onda que bate aqui, parte soma aqui, ó. E aí carrega esse objeto, ele fica positivo. Parte que estava aqui positivo vem para cá, fazendo a negação da positividade que havia aqui. Então essa é a negação daqui, pois aqui, ó, tá positivo em função da onda que lhe chega. E aí o negativo vem para cá, e a interjeição desse positivo com o negativo fica sendo deplorado ao ambiente em vários ângulos para lá, ângulos para cá, e aí esses ângulos eles se tornam adjacentes e harmônicos a partir de destriangularizações, porque se você observar sem a destriangularização, você não vai ver o objeto nem a harmonia. E o que garante essa harmonia é essa recompensa destriangulada. Porque o triângulo ele permite você, dentro de cortes, né, encontrar a medida, a média desse triângulo, para poder enxergar bem com foco, né? Focalizar bem a matéria, né? Ou seja, fazer a destriangulação de novo, né? A destriangulação regente, né? Reagida. E com esse poder você consegue montar as matrizes, entendeu? Por conta dessas destriangularizações harmônicas, desarmadas pela insolação. E a insolação, ela é uma onda harmônica. E ela consente a harmonia se envolvendo nas matérias, porque o saldo positivo das matérias não desadequaciona a onda, desarmonizando ela, graças à destriangularização das superfícies do plano, né? Então existe a destriangularização do plano, e o plano ele tem a sua harmonia, e a onda ela tem a sua harmonia. Quando ela carrega esse objeto, ela não perde sua harmonia, ela só perde sua velocidade, sua força. Então ela bate aqui, ó, e aí ela retorna, ó. E aí o retorno dela desafirma o triângulo. Porém, existe nesse desvio da onda um efeito. E o efeito é uma subtração. Para você ver a dissubtração, você tem que dessomar essa sombra aqui, ó. A negação da sombra, né? Mas é impossível para nós, porque a gente só enxerga em um plano. Então logo tá tudo ok. Porém, nós sempre estamos montando nossas raízes, nossas matrizes assim. Se você quiser colher mais graus de dados, você precisa de olhar esse objeto em maior ângulos possíveis. Quando você aumenta os ângulos de observação, você aumenta a matriz de composição desangulada dessa matéria. Logo, você digere e se integraliza de um complexo material. E é isso que a gente faz nos trabalhos, se armazenando em trabalhos. Tudo isso, toda essa diferença de pressão, ela organiza molecularmente, porque as ondas descarregam
dados de pressão, e a pressão ela desidrata a concorrência da mecânica de fazer a estabilidade, de manter a estabilidade. Essa desadequação regida pelas ondas, ela fabrica o que a gente chama de gradiente osmótico, por conta da pressão oncótica. A pressão oncótica pressão osmótica coloidal oncótica. Em áreas de saúde, é a pressão osmótica gerada pelas proteínas no plasma sanguíneo, especialmente pela albumina e pela globulina. Perfeito. E aí, como essas ondas elas assolam nossas superfícies, elas desidratam as pressões e para descomprimentar essas pressões e desimpulsionar elas, existe um arranjo molecular. Como o sangue ele se calibra levando proteínas para dessinalizar a tensão, gradientes de atenção maior para, por exemplo, observar objetos e colher ângulos de observação desse objeto nas suas matrizes de desimpulsos, ou seja, matrizes de organizar sinapses e controles motores. O organismo ele desinstrui-se a partir dos diferenciais de pressões. Essa desidratação solar vai desmovimentar as moléculas sob o processo de osmose. Então essa pressão oncótica produzida pelas ondas vai evidenciar o que a gente chama de osmose, que é a difusão de águas através de membranas, nesse caso membranas de células. Vejam vocês. Então, a propriedade ativa que é desmotivada pelo Sol a ser desidratada para fazer o complexo, o arranjo de complexos no sentido motor, que são movimentos no sentido de flexão, abdução. Esses movimentos que vão ser arquidimensionados sobre esse Sol e sobre essa regência de observação do Sol e colher esses dados de desimpulso, eles vão sofrer as desidratações desse contexto, vão descontestar as proteínas e vão mudar o equilíbrio das membranas, né? Logo, vai haver osmose no sentido das mudanças de pressão para calibrar as interjeições moleculares, os rearranjos novos, principalmente quando a atividade é uma atividade nova, é uma fonte nova, é um padrão novo de matéria que tem sido assolada e tem sido investigada por você nessa coleção de dados, para formar a matriz de integração de conhecimento sobre esse valor. Por isso, quando você estiver na escola e o professor estiver mostrando algo para você, não fique com vergonha. Colha a maior superfície de dados que você tiver de colher dessa observação, porque eles vão ser inteirados depois nas suas descomplexações nervosas de organizações dos eventos passados, ou seja, das suas digerições. O digerir de algo, ele não é rápido. As células sobre as matrizes de desimpulsionar, elas demoram mais tempo do que elas colhem, e demoram tempo depois para poder desosmose ficar, né? Fazer a entalpia, não, a entropia não, a contra-entalpia, fazer
a integralização nas matrizes e desorganização desses dados, né, desses dígitos de impulso. E isso é a natureza em nós, né? Isso é a assinatura da natureza em nós. Tudo isso gera ecos de redimensionamentos de ondas, buscando as desinterferências triangulares que confluem a harmonia entre essas construções, principalmente construções naturais. E o eco, ele é o eco da onda, né? A onda que bate, ela intermitentemente vai bater. Sobre a interseção de uma fonte, né? Ou seja, a fonte manda a onda. Nós temos na nossa natureza a integralização de fontes constantes. E eu já falei isso. A gente tem essa fonte aqui, ó. A oralidade desimpressionada pela organização desses elos. Essa eloição organizada diz um sistema enorme de diferenciação. Por quê? Porque todas essas letras, esses terminais lógicos, dependendo do padrão de associação, de ligação e da materialização de conjuntos que eles desidentificam sobre a matriz, eles desimportam dados de desacordo com as ondas materiais que as matérias desimpulsam em nós. E esses arcos nos abrem processos de diferenciação interiores, nos sentidos das direções sinápticas. Essas diferenciações interiores, elas acrobaticamente fazerem de forma que a gente chama intuitiva, mas num movimento tão rápido, tamponamentos ou destamponamentos. Isso tem a ver com equilíbrio orgânico, ou seja, com os passes de mágica ou os passes de máquina, de maquinários, de reações, ou os passes de marcha, de intercalação de circuitos orgânicos, ou seja, sistemas orgânicos. Isso é atividade fisiológica sobre adequação homeostática, de homeostasia. Então, nessa homeostasia a gente tem o que a gente chama de escala. E aí a escala que o organismo organiza nesse padrão de desmachar-se sobre esses efeitos de reações onduladas, nessas triagonais de razões harmônicas, ele busca escalas com economia, ou seja, trajetos mais rápidos. Isso é o que o cérebro faz para economizar as distensões energéticas e colher mais dados e processar mais rápido esses dados. E ele faz tudo isso a partir da marca molecular, ou seja, padrão de algo no ritmo que intimida a entrada e desperta matrizes de desimpulsionados, de desimpulsos, para desemulsionar a escala que melhor vai escolher a energia de drenar, de comprimentar essa discussão. E isso é um movimento operário nobre ou cirúrgico nobre, é movimento de jogador nobre,
de, de peças de tabuleiro nobre. Por quê? Porque quanto mais a pessoa desimpulsiona-se sobre essas propostas de processamento, no caso que eu dei o exemplo aqui, ó, processamento, quanto mais ele se envolve com isso, mais ele aperfeiçoa ritmos nas suas contratações fisiológicas. Então a escala econômica no organismo, ela tende fisiologicamente a esse padrão. Até por isso as inflamações, elas têm um gasto maior, logo a economia para elas, como não acontece constantemente, não é tão não é tão prevista, né? Então você tem esses padrões, aqui, ó, otimização do processo produtivo por meio de produção de bens em grandes quantidades. Qual que é o bem maior do organismo? É a segurança interior de se desenvolver sobre as desassociações energéticas do meio. E esse meio é o foco harmônico. É ele que desestrangulariza o plano sobre os pés. Olha, abre os pés aí na sua casa, né? Fica de pernas abertas e olhe no espelho, se você não vai ver a face de um triângulo. O que reduz os custos por unidade produzida a demandas por. Escala, ela é uma relação matemática entre o que é reproduzido em uma determinada representação e aquilo que corresponde a um objeto real. Logo, a gente tem o desescalar de um objeto real a partir da sua escala em um plano. Aqui a gente tem uma outra proporção de escala. E a interposição desse refratário me gera uma escala dessa matéria, ou que estende ela. E cara, isso é tão sísmico, é tão constante, que se a gente não frear para ver com mais motivos de proposta de distensão desse valor, a gente perde o valor disso, porque é tão exato, entendeu? Até que você desconsidere a exatidão colocando anteparos, né? E aí é o homem controlando as exatidões para poder fazer coordenações de menções honrosas entre os seres. Ou seja, colorindo os seres com valores financeiros. E aí, né, a gente tem vários tipos de escala, né, para vários tipos de indexações de valores nas matrizes. Aqui eu trouxe a esponja, porque a esponja ela é um absorvedor, né? Então ela tem uma propriedade tecidual que se parece com papel, né? Um tecido de celulose, um tecido natural. E o padrão de associação da esponja com a água, ou seja, a esponja ela puxa a água e retém essa água no seu interior, é parecido com o padrão de matrizes, né? E sobre esse padrão de matrizes de preenchimento, o que destela a matriz é os desimpulsos de movimento orgânico. Logo, quanto mais a nossa matriz é cheia, mais a esponja está descorroída, né? Porque essa descorrosão molecular ela não é ruim
como é na matéria, mas é boa, porque ela desimprevine o movimento com mais face de certeza. É como o copo para minha mão, entendeu? Então eu trouxe essa matéria desconstruída porque ela representa uma célula modulada, uma célula que se que dentro da molecularização predescendida sobre os desimpulsos nervosos que operam discutindo razões de ambientes, as pressões oncóticas lideram as associações de valores e dispulsionam a melhor conduta de assegurar. Então isso é uma adaptação tecidual, só que a gente fala do tecido orgânico mesmo. E aí, como é que você acha que isso vai acontecendo no seu organismo? A partir de fluidos e dos seus estados, né? A gente tem vários tipos de fluidos em vários tipos de tamanho e a confluência desses fluidos muda de estados as moléculas com vários tipos de tamanho. Logo, a gente consegue acidificar ou calcinar ou fazer bases de diferentes proporções em diferentes regiões que fazem enobrecidamente o retalhar molecular para que a superfície de contato seja adestrada, ou seja, a gente tem uma cirurgia muito mais nobre, muito mais sensitiva com as escalas de sensações entre esses fluidos no nosso organismo, fazendo essas reações, né? E aí a gente conhece os reagentes e as interconexões desses reagentes com a desmineralização dos produtos em base de sensações. E a gente tem as características de descontratuar essa operação para poder aumentar ou diminuir o tempo da reação, que é construída e desescaladas nos nossos membros e acordoadas pelas matrizes de desproporção rítmica de desimpulsos. Logo, é uma combinação de sistemas mesmo que produz um diálogo, né? O diálogo do homem intermitente com si mesmo e desse si mesmo desintermitendo com as matérias que desacordoam as pessoas nos seus ultrajares e no seu si mesmo que desrevelam aptidão para dizerem que são donos ou não, né, de sustentações materiais, porque digerem elas há mais tempo e têm mais matrizes de adestração delas nas suas retenções fisiológicas. Logo, é bom mesmo que seja dele, senão ele perde essa estação de vida matricial. Olha que legal, a gente tem escalas para esses ácidos e bases que desoperam nos nossos receptores colinérgicos. E a gente tem vários tipos de receptores de superfície, receptores de pressão, receptores de superfície de pressão, né? Receptores de
disso que eu tô comendo agora, né? De essas matérias aqui de calor, receptores de. Deixa eu pegar aqui. Tipos de receptores. Vamos ver aqui se a gente tem. Acho que aqui vai. Tipos de receptores moleculares. Vamos ver. Ó, esse aqui é um receptor, né? A página em branco tá recepcionando a gente, ó. Não é possível. Não é possível. Vamos pegar uma outra representação aqui de receptores. Não, a gente tem uma porção de receptores. A gente tem receptores sensitivos, receptores celulares, que ficam na membrana da célula. A gente tem receptor dentro da célula, né? Receptores de vários tipos, né? Não vou chegar a esse caso, mas a desinformação da recepção é em relação o valor das reações e as constantes de reações que fazem modulações nessas matérias, principalmente nas ondulações das matérias, né? Que a gente busca digerir propriedades dessa destriangularização harmônica. No caso desse exemplo aqui, a gente tem essa equação aqui, ó, que é ecologicamente motivada pelo Sol. A gente tem a fonte. No caso, a gente tem para todos os lados essa fonte lançando, né? E aí essa fonte, ela concebeu um triângulo, ou seja, uma parte, um pedaço dela para esse filho aqui, ó, para essa matéria, para esse filho. Então essa fonte, ela materializou esse caboclinho aqui, ó. Certo? Por quê? Por causa da regionalização, por causa do sentido, por causa da natureza, né? Não tem que calçar calça de desencalçar, calcinar a coisa, não. Natureza, né? A natureza é que manda, vai brigar com ela. E aí, isso fez desse filho a desassociação. Então essa desassociação, Ctrl Z, ela descreve assim, ó. Ela se divide aqui, ó, destriangulando. Ao triângulo das interjeições. Esse aqui eu vou colocar com uma densidade mais escura. Vamos pegar aqui. E aqui a gente coloca uma claridade aqui assim, ó. Então olha só, a destriangularização por causa de uma colisão, entendeu? Só que isso aqui também tá para lá, ó. Ctrl Z, Ctrl Z.
Olha o dimensionamento dessa fonte. Psh. Só que por que não continuou com essa coisa? Continuou, só que só esticou, né? Ela esticou a partir do choque, né? Então esse choque manteve o padrão, que é o triângulo, só que destriangulou esse padrão fazendo a fissão com essa matéria. E aí essa fissão ela fez o seguinte: ela dividiu, refratou. E agora eu consigo ver um plano, né, uma face dessa matéria. Por quê? Porque a matéria foi carregada e dessa supercarga ela está desviando a carga, porque a fonte ela está sendo mantida, só que ela está desviando a carga. Então eu consigo ver uma parte dessa matéria, né? Vamos ver. Aqui, ó. Tô vendo a parte dela. E aí isso aqui, ó, tá movendo um arco dessa matéria. Vamos ver aqui se a gente faz o arco. Existe um arco aqui, ó, dessa expressão, desexpressando, né? Olha o arco. O arco, e esse arco despolarizar, né, o ambiente. Por quê? Porque isso aqui é o que a gente chama de campo elétrico, né? Campo eletromagnético. Aí, sobre essa onda do Sol e a carga que ela fica com um campo, né? E aí esse campo, ele consente a visualização sobre pedaços de harmônicos, né? Então esse arco ele tem pedaços de harmônicos, porém dependendo do pesado do pedaço que eu olho, esse pedaço ele me mostra uma característica dessa integração. Logo eu vou colhendo os pedaços e eu vou pixando a matéria. Ou seja, o desvio da onda imaterializada, né? Olha que legal. E aí a gente tem o dredão. Ai, ai. Ou seja, a desescalação também. Então, olha só, eu trouxe aqui um fenômeno pra gente. Difração. A difração, ela sofre a desescalação da onda por triangularizações da onda da primeira onda. Então vejam vocês, a gente tem essa onda aqui, ó. Aí a interjeição desses planos, eles triangularizam, olha só. Eles desestriangularizam. Se alguém já estrangulou você? Pois é. Pegou dois braços assim, ó, e fez assim, ó. Isso é desestrangular. E aí você tem um vaso, e quando você pressiona esse vaso, você aumenta a superfície de contato da onda passando, ou sei lá, do sangue passando, seja o que for que estiver passando. Logo, com maior pressão, você vai encontrar uma diferenciação de pulsos. Essa diferenciação de pulsos, ela se encontra na matriz a partir da deflexão sensitiva. Entende? Então isso é um novo padrão, isso é um new padrão. Não é só a difração que faz isso.
tem vários fenômenos da ondulatória que fazem. A gente tem, ó, a reflexão, a absorção, refração, dispersão, luz, a difração. E dentro da utilização desses fenômenos, a gente tem como fazer circuitos de fenômenos para poder anterpor e colocar a onda no sentido que a gente quer. A discussão da onda, né? Então existe um alto padrão de controle dos seres humanos. E esse padrão de controle tem sido enaltecido pelos padrões computacionais. Porém, o ser humano ainda ganha, né? Nesses pulsos, né, de coleção. Um efeito legal é o Doppler, que consegue, a partir de aparelhos, formar imagens que são concentradas pelo gradiente de ondas que o equipamento faz. Então o equipamento ele lança ondas, e essas ondas são infrações que descurtam as moléculas que estão sobre o contato desse equipamento. E esse descurtar sobre uma janela de tempo de retorno dessas ondas discursionadas, ela consegue capturar a diferença de padrão da onda lançada. E essa diferenciação é reiterada ao equipamento numa conjugação que revela a imagem. E aí essa imagem, ela, sob o padrão de um plano, consegue ser organizada e vista. Vejam só. Então é uma informação precisa de ecos. E ecos são triangularizações, desescalações de ondas, como a gente viu ali no slide. Logo a gente tem o triângulo da imagem do feixe de ultrassom sendo controlado pelo equipamento. E olha só o padrão. Não. É mais ou menos isso aqui, ó. O Doppler, ele tem essa elipsação. Você vê que as ondas, elas se desintegram num padrão aqui de desescalação, né? Como se fosse uma escada redonda. Vamos ver. Doppler. Olha que legal, né? Então a gente tem aqui uma onda, né? Pá. E aí a Doppler não é isso, não. Isso aqui é a captura da onda se tiver movimento. Mas é uma escada, né? Você lança o pulso e esse pulso volta desenconando você, né? Tipo um cone. Você lança o pulso e esse pulso ele volta, né? Tipo assim, você manda o pulso e aí tipo assim, e esse pulso ele volta sendo organizado por esse padrão aqui, ó. Então,
Isso aqui é fazer Doppler. É você meio que fazer um cone e mandar um ultrassom aqui, ó. Vamos ver isso aqui. Ao Doppler. Inserir. Desenhar. Então você manda uma onda aqui, ó. E aí essa onda ela vai desintegrando essa matéria. Aí ela bate aqui, ó, que é o seu terminal. Plum. Aí ela percorre o tanto de massa que ela conseguir percorrer com essa força, né? Pá! Aí essa massa que ela percorreu, ela vai ser dissuadida, ou seja, o eco que vai voltar num padrão harmônico, né? O eco que vai voltar, ele vai voltar num padrão harmônico, porém com uma subtração que vai ser exposta por conta dessa interferência, né? Então isso é o eco, né? Bateu, interferiu, né? Vai voltar o eco, porém vai voltar com a subtração interferente. Essa subtração interferente ela é processada e revelada em um padrão de dados que está preparado para montar a estrutura da revelação sob o padrão de constante, né? Porque aqui a tela em branco é a constante. Dependendo do padrão que a onda volta, ela diz em constante aquilo que é para ser representado, é para ser plotado nesse plano. E aí a gente tem essa destriangulação sob o feixe. Só que a gente tem vários instrumentos aqui no ultrassom para poder fazer ultrassom, tipos de fontes, imagens. Aqui, ó, eu tenho vários tipos de disparadores, né, das ondas. Eu tenho o padrão convexo, o padrão linear e o setorial. Então é mais ou menos assim. E isso você vê que a subtração, a diferença, ela é reveladora. E ela consegue, sobre o que a gente vai falar agora, né? Ela consegue sobre tipo de arranjo. Não, primeiro eu vou pegar esse aqui e vou trabalhar com esse aqui, ó. Ela consegue, sobre a objeção das matérias, mudar o seu padrão. Então, objeção é a oposição ao motivo ou argumentação. Então, é uma interpolar, que se apresenta para contestar algo. Então, o corpo, sobre o contato com esse disparador, dispara a onda, sobre esses contatos aqui, ó. Olha só, a gente tem um tantão. Transformador de ondas sonoras em imagens. Olha só. A gente tem vários. Interessante. E aí sobre eles, né, que dizem fazer essa operação, o corpo se objeciona, né? Olha só, a objeção do corpo. Essa superfície vai mandar a onda e a objeção vai ser a massa desintegradora da onda, né? E o eco que a exposição desse padrão mandar vai voltar sobre, ou vai sofrer a objeção e vai ser subtraído em porcentagens
desescalares. É isso que eu estou tentando falar. Essas porcentagens desescalares é o mesmo padrão da matriz de associação de valores. E aí a gente chega nisso aqui, ó. Ué, cadê? A gente chega nisso aqui, ó. Ah, tá no outro. Quer ver? Tá nesse aqui, ó. A gente chega nisso aqui, ó. Conversão de valores, né? A conversão de valores, ela não deixa de ser... você não deixa de fazer parte da associação. Você só converte a impressão dele. Vejam vocês os ecos aqui do zero. Então, para mim transformar um valor de quilômetros de casão para Hzinho, você tem que dividir, ou você tem que multiplicar por 1000. Entende? Aí você vai ter 3 ecos, que é 3 zeros, né? Ecos, elipsoides, ultrassom, efeito Doppler, entende? E o eco, ele representa a proporção objecionada, que a gente está falando aqui nesse contexto. A proporção de objeção de uma onda. E quando a objeção ela é predileta, acontece a destriangulação harmônica. Ou seja, a objeção que tem uma boa argumentação, ela consegue destriangularizar e fazer a Doppler, né? Fazer o Doppler com uma imagem boa, né? Então, quando você quer argumentar algo, você tem que doplar bem. Legal? E aí, sua matriz de dados, né, que a gente falou, a sua regência matricial, o que significa matriz? A matriz, a materialização dos desimpulsos que você faz com a matéria, né? Ou seja, que você aplica força motriz na matéria, revelando no seu coeficiente de adestração dessa matéria. É isso, matriz é isso. É de uma matéria e de uma assemelhações de matérias, ou seja, esses valores aqui, ó, que desescalam ecos em um conjunto. Então isso aqui é uma matriz. E eu consigo, dentro de uma matriz, pegar valores, né? Por exemplo, vários tipos de copos e materializá-los sobre a minha força de operar sobre força, a motriz, sobre a residência motriz das minhas superfícies nessa diferenciação de copos. Porém, eles têm o mesmo conjunto, né? Então, eles fazem parte dessa coisa aqui, ó. Porém, os ecos que desintegram eles na minha matriz de dados, ou seja, nos meus receptores, divergem, porque eles têm algumas coisas diferentes. Conseguiu ver a raiz Doppler? Doplar bem é argumentar bem. E para argumentar bem, você tem que saber bem argumentar para poder falar assim, ó, vamos ligar o ar-condicionado? Por quê? Porque ele causa uma diferenciação incômoda no ambiente.
que só é dita não incômoda quando as superfícies dos organismos, os órgãos dos organismos, dizem se adequacionarem sobre a instrução ar-condicionada, porque existem ar-condicionados de vários tipos e que regem um ambiente de vários tipos. E os algarismos dessa interposição desse aparelho fazem várias modulações no ambiente, até mesmo vibrações sonoras que causam muitos desgastes mastoidais, que são as células que mastigam as ondas sonoras. Eu trouxe o refrigerante aqui para mostrar para vocês como a diferença de pressão importa muito, né? Você já tomou refrigerante sem gás? É muito diferente do que tomar um refrigerante com gás, principalmente se suas células da língua, né, sua superfície lingual, tá super estressada a favor do gás, né? Ou seja, ela já tem operado tanto nessa instrução gasosa, né? Ou seja, nessa queimação, que romperam-se em predileção a esse retorno. Ou seja, criaram superfícies enzimáticas a esse retrato gasoso de ingerir gás. Então, isso desescala um sabor. Sinteticamente, esses mesmos valores existem nas nossas residências. Quando a gente passa muito tempo no quarto, a gente acumula muito gás, muito metabólitos no quarto, e a gente constrói muita proteína. E a enzimação, ou seja, o consumo dessas residências arquitetônicas, dizem diferenciar até mesmo o outro lado, entendeu? Como se a gente abrisse uma garrafa de refrigerante. Então, existem essas diferenciações que desaprovam a gente nas sintetizações matriciais, ou seja, nesses discursos de julgamento sobre os desimpulsos que a gente tem que fazer das matérias que nós nos relacionamos. Pois perdem sabor, perdem adesão. A geladeira é um outro aparelho que eu trouxe para mostrar as diferenciações, né? A geladeira, ela tem a sua diferença de pressão do meio. E dentro dela reside uma pressão muito mais baixa porque o ar lá é refrigerado, é mais denso. As partículas de ar dentro da geladeira, elas são mais pressurizadas, ou seja, o contato delas é mais íntimo. Essa intimidade das partículas de gás dificultam os movimentos das desintegrações das vidas dos alimentos, ou seja, das microvidas que residem nos alimentos, que são as suas fibras, as suas bactérias que acumularam cargas de atividade em ordenação rítmica, né? E essa atividade desses alimentos, eles se mantêm por muito mais tempo porque eles não sofrem desadesão com o meio, né? O meio ambiente que desretalha ele a partir das ondulações colinérgicas que fazem as suas moléculas agitarem muito e desidratarem as suas atividades estratégicas para se manterem vivas, mesmo fora das integralizações de nutrientes, ou seja, as árvores.
Eu trouxe o xadrez para mostrar como que a gente arma uma placa motora e a gente desarma também. É a partir de sims e não. Então, o xadrez para nós é a matriz. E os dados que a gente coloca na matriz são reflexos do jogador. Então, o jogador ele movimenta e o reflexo desse movimento descomprimenta a gente, intercalando nossos recursos de ordenação instrutiva para capitalizar o melhor recurso, ou seja, a melhor economia para poder instruir as peças, ou seja, os nervos, né, a movimentarem em função do ganho. O ganho de desimpulsionar-se no ambiente. Por isso existem muitas pessoas degeneradas por enciumação ambiente, porque elas descontorcem sua matéria se ambientalizando e criando uma sensação ambiente que suprime qualquer desadequação. E aí isso sinteticamente diz significar a supremacia do valor, ou seja, o olhar interno sobre a regência ambiente. E aí, descolaborando isso, a gente tem que diminuir o raio dos nossos núcleos reverberantes e focalizar em uma banda eletromagnética que desimprime a nós o foco que a gente precisa ter para se movimentar, ou a estratégia que a gente tem, ou a peça que a gente vai mexer. E além disso, quais casas a gente vai avançar. E se a gente vai avançar por qual motivo. Então, isso, os ângulos das nossas retratações, motivações, que são antepostas pelos reflexos dos nossos oponentes, dizem um conjunto de dados matriciais que convertem valores, né? Dados destriangulados ou buscando as superfícies de destriangulações mais harmônicas possíveis. E isso passa de exame e de apropriação de lógicas. E existem um trabalho de complementos de sentenças. Pessoas especialistas em ondas, elas conseguem pegar um pedaço e saber qual que é o sabor de toda a pizza. Ou seja, ela pega um pedaço da matéria e consegue desse pedaço fazer o complemento que vai propiciar a ele segurança de conhecimento. E olha só como é que a pessoa faz isso. Ela conhece a assemelhação de dados em um comportamento harmônico e conhece as estruturas que mais se aderem a esses dados no contexto. Logo, ele entende sobre essa capacitância das conversões de valores. Nós temos um padrão matemático na tomografia que explica isso, né, em exames de imagens. E esses padrões economizam muito a dose de exposição dos pacientes. Chama interpolação de dados. A interpolação de dados, ela é um método que permite construir um novo conjunto de dados a partir de um conjunto discreto de dados. Então, você tem um conjunto discreto de dados e aí você consegue montar novos conjuntos desses dados. E aí, esses novos conjuntos, eles conseguem fazer isso aqui, ó.
Isso aqui, ó. Ele consegue admitir que se esse tá assim, provenientemente, se esse pedaço que ele pegou tá assim, provenientemente a peça ela tem que ter essa vai ter esse comportamento, né? E isso faz com que aumente a superfície de conhecimento ou arme-se, né, nesse instrutor de organismos, arme-se um conjunto de seguranças a partir desses entendimentos de semelhança. Logo, ele desarca uma circunferência e dialoga, né, deloga-se no meio, né, numa planície, com mais segurança, com mais propriedade, por conhecer o ritmo a partir dessa colheita aqui, ó, dessa destriangularização. E aí a gente tem essa questão, a interpolarização. Isso é muito chique porque economiza dose. Então isso é uma estratégia de escala econômica, né? Legal, né? E essa estratégia é utilizada no nosso partilhamento de universos. Não é à toa que eu uso isso direto aqui nos vídeos. Para tentar mostrar para vocês que essa fonética do português traça dimensões nos metabólitos orgânicos sobre associações matriciais, né? Materiais, desculpa. Materiais. Por conta desses arcos de ondas buscando melhores superfícies de equações de ondas. E a equação de uma onda é a interpolarização de onda. Ou seja, você pegar uma palavra e desmontar essa palavra, construindo palavras que desecoam mais ou menos no sentido dessa conversão de valores. E isso a matriz faz a todo tempo. Sobre predileção de raízes em economia dos seus movimentos. E aí a gente chega nessa questão, a intimidade. Quando a pessoa tem essa propriedade de interpolação, de correr riscos, né, ela consegue construir intimidade muito mais fácil, porque intimidade ela precisa se envolver. E aí se ela consegue ver um ritmo de uma face e consegue desenvolver a interpolarização de dados que desritmiza essa face, ele consegue um gradiente muito maior de intimidade com as coisas. E a intimidade, ela desaporta consenso no ato de intimação. Então, a intimação para algo se contextualiza com provas. Então, quem tem pedaços e diz desses pedaços a interpolarização, consegue desintimar a ação. E intimação é uma comunicação com autoridade. E aí, isso é que o organismo precisa para poder apostar em movimentos, né, de acolheções. A gente tem um objeto aqui a ser olhado. Qual pedaço é melhor? Qual é o ângulo que melhor vai me oferecer um pedaço para mim desse pedaço fazer uma interpolarização desse pedaço e ganhar mais certeza, mais intimidade com essa visão.
E aí é a estratégia, né? No tabuleiro de xadrez, a gente tem várias formas de movimentar diante de uma jogada. Mas qual eu devo fazer? O pedaço que eu tenho é a situação oponente. E aí, desse pedaço, eu tenho que fazer a interpolarização no sentido da performance que eu já fui e da que eu posso ser em diante para sobre a minha movimentação prever o jogo do jogador, né? Prever e conseguir fazer o checkmate ou os movimentos certos que vão me levar ao checkmate. E o checkmate nesse sentido é o convencimento da pessoa, né? É a interpolarização que diz intimidade sobre os movimentos e desintima a pessoa até que você convença ela ou desconvença ela de que ela vai ganhar, que aí você consegue dissuadir até mesmo as operações materiais do seu oponente, que buscam nas matrizes dos seus desimpulsos colecionados. Bom, estamos terminando aqui. E é bem isso que eu queria deixar desconversado com vocês para fazer essa realização de entendimento sobre as ondas mesmo, né? Como que elas navegam no interior dos seres. E às vezes essas ondas acabam até desconvencendo os seres de que são sobre os recursos da natureza exatos. Quando a professora chega para você e fala assim: ah, você tirou nota baixa, você tirou 5 valendo 10. Porra, que eu, um ser humano, como pode um ser humano tirar 5? Pode, por causa da referenciação da estratégia da professora. Ela desoponentizou você e você não conseguiu intimidar ela e fazer a intimação de que você é exato para ela, sobre a referência que ela pedia. E para isso você precisava de ter escolhido as peças certas para desmontar a nota que convenceria ela de que você merecia um 10. Porque por natureza você merece. É só você olhar para sua mão assim, ó, e você vai ver uma calculadora enorme de uma performance muito mais computacional do que você imagina que o computador te entrega. Porque essa aqui ela tem vários planos, né? Nos descomprimentos orgânicos. E aí, existe essa corroboração, ó, desconvencer, fazer com que alguém deixe que possuir convicção, não ter convicção, mudar de convicção. E quantas pessoas não desconvencem a gente de que a gente merece as coisas, né? Cara, isso é... tem hora que isso aí chega a beirar o comicídio, né? Comer pra morrer. Não comer pra jogar e vencer. Comer pra... Comicídio. Mas que comicídio? Né? Não vamos desorganizar tudo aquilo que a gente já fez agora. Comicídio é processar sem necessidade de processar. Entendeu? É você olhar para algo sem necessidade e tentando construir necessidade. Aí você vai matando a sua possibilidade de olhar para algo que você tinha necessidade de olhar e vai cometendo comicídio. E aí você vai organizando e vai materializando dentro de você um comicídio, né? Um comitê de perguntas. Mas por que eu olhei para aquilo?
E aí eu vou despontuar você nos seus aplicativos, cara. Existem vários aplicativos hoje que não tem porquê as pessoas estão cometendo homicídio, né? Elas estão processando coisas que elas não precisam processar, enquanto coisas que elas precisam processar, né? E armazenar melhores persuasões, né? Na sua residência de dados, na sua matriz de forças motrizes sobre algo, porque isso desenvolve adaptação molécula e regência, controle, aptidão, desvios ecomotores, né? Oficina de emoções, né? Que vão desidratar e vão predileger reformas nas suas estruturas que te fazem permitir todo esse acordo em que você desacorda, ou seja, você mesmo. E aí isso desvia muito esse poder, né? Então você comete o homicídio, você não economiza, você não arma estratégias boas no dia a dia e acaba se desarmando, ou seja, morrendo em função de outras coisas, né? Mas isso tudo tem sido adaptado e tem sido acordoado por pessoas que se preocupam até mesmo para elas conseguirem, dentro dessas novas associações de valores dos homens, entregar valores que cooperam com suas estabilidades ambientes, né? E é isso aqui que a gente também tenta fazer, né? Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. A gente se vê no próximo vídeo. Então, um abraço. Fui.